Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão estudando bastante, brincando bastante? Isso aí, a gente tem que estudar, né? Não deixar de cumprir nossas obrigações, mas também nos divertir, né? Bom, na nossa aula de hoje, português, né, nós vamos começar aí o capítulo 3 de português. Nós vamos estudar um outro tipo de texto agora, né, diferente do capítulo 2, que falava sobre poesias, né. Então agora a gente vai falar sobre texto informativo. Para isso, a gente vai precisar, né, de despertar aí algumas curiosidades, né. Então você é uma criança curiosa? Eu sei que é, né? Você criança geralmente é bem curiosa, né, que faz bastante perguntas e gostam de obter respostas. Então, para essas respostas, a gente precisa muitas vezes fazer pesquisas, né? Pesquisar em algum lugar. Geralmente, a maioria das pessoas hoje pesquisam no Google, né? Uma fonte na internet, é uma fonte mais rápida, né? Mas existem outras formas, né? Outras fontes de pesquisa aí, que pode ser em jornais, em revista, documentário, né? Então, são outras formas aí de pesquisa. Então, a proposta desse texto é essa, né, desse capítulo que a gente vai estudar. Vai ser essa proposta. Então, você tem que ser uma criança curiosa. Por exemplo, você já fez alguma pergunta sobre o nosso corpo humano? A gente tem, né, bastante coisas no nosso corpo humano, bastante curiosidades. Por exemplo, quantas vezes, por que nós piscamos o olho? Quantas vezes por dia nosso coração bate? Então, isso tudo são perguntas que já foram feitas anteriormente, né? E que já se tem respostas, já fizeram pesquisas para se obter essas respostas. E sobre a natureza, como se forma o arco-íris? Como se forma a chuva de granizo? Tá vendo? Tem tantas curiosidades, né, que nos cercam no nosso dia a dia. Então, esse capítulo a gente vai identificar essas formas, né, de a gente fazer pesquisa, de obter, né, essas respostas aí às nossas curiosidades. Bom, então nessa abertura aqui, na abertura do capítulo, nós temos 4 informações aí, que são perguntas, né, que são respostas a perguntas que foram realizadas. A primeira aí: que seu coração tem aproximadamente o tamanho do seu punho fechado? Você sabia disso? Né, que o nosso coração, ele tem, o tamanho do punho fechado? Então, qual pergunta que foi feita? Então, qual a curiosidade que foi feita a respeito? Foi feito o quê? Sobre o tamanho do coração, né? Então, o tamanho do coração é igual para todo mundo? O coração do mesmo tamanho? Não, né? Porque nossas mãos, elas não são do mesmo tamanho, elas não têm a mesma medida. Então, foi, né, uma pergunta aí sobre o corpo humano. A segunda resposta, a segunda informação aí, o segundo texto, nos fala sobre, olha, que quando as hienas riem, elas estão, na verdade, se comunicando. Então, você sabia que, na verdade, as hienas, quando elas riem, é uma forma delas se comunicarem? Então, aí já está falando sobre a curiosidade de um animal, né? E na próxima abertura aí, a gente tem outras curiosidades aí, mais 2 curiosidades. Ó, como é formada aí a neve, também outra curiosidade aí sobre o corpo humano, né? Então tem várias curiosidades aí para você, 4 curiosidades na abertura do capítulo para você ler, e vai escolher depois, né, uma dessas para você fazer uma cópia no caderno de caligrafia, ou se você não tiver, caso o seu caderno de caligrafia não esteja na sua casa, você vai fazer no seu caderno de casa, ok? Então, a nossa próxima aí, o título, né, o nosso primeiro texto aí, que vocês vão ler e depois fazer a interpretação,
fala sobre um texto informativo. Esse texto, ele é diferente, né, da poesia que nós estudamos anteriormente. A característica da poesia tem que estar escrito em estrofes, né, versos, né, as estrofes são a composição aí dos versos, rimas, isso são características da poesia. E agora, quais são as características de um texto informativo? Tá? Então, o primeiro texto é tirado de uma revista chamada Recreio, não sei se vocês conhecem. Essa revista ela é destinada ao público infantil. Claro que adultos também leem, né? Mas ela é destinada ao público infantil. Por isso que o leitor aqui, ele tem apenas 9 anos. Então, ela abre espaço para responder a curiosidade de algumas crianças. Então, esse primeiro texto aqui foi retirado dessa revista. Foi uma curiosidade retirada da revista. E aí, essa curiosidade fala sobre o quê? Sobre um animal? Sobre a natureza? Ou sobre o corpo humano? Bom, então, antes de começar a ler, antes de ler, é possível aprender muitas coisas a partir de perguntas. E são necessárias... Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Elas são necessárias quando se quer saber mais sobre alguém ou algum assunto. Por isso, para descobrir o que quiser, é preciso saber perguntar. O texto a seguir é a resposta publicada na revista Recreio a uma pergunta feita pelo leitor. Então, a gente começa pelo título da leitura. Mas as informações que nós lemos anteriormente, elas não têm título. Mas mesmo não tendo título, você consegue identificar qual pergunta foi feita para se obter aquela resposta. Por exemplo, a do coração que a tia leu, a das hienas que a tia leu. É possível, né, você saber a pergunta que foi feita para se obter aquela resposta. Então, a gente tem aqui, geralmente usa-se termos científicos, né, algumas palavras novas que vocês não conheçam, né, que vocês não tenham conhecimento. E aqui está falando, olha, a primeira pergunta aqui do texto, né, que vai ser o título. Por que nós rimos quando nos fazem cócegas? Então, vai ser uma curiosidade. Essa criança fez essa pergunta à revista e a revista fez essa pesquisa para responder, né, fazer essa resposta aí sobre a pergunta de uma criança. Olha, o João Marcos Cândido da Silva, de 9 anos, de Aparecida, em São Paulo, do estado de São Paulo. Bom, então, durante esse capítulo aqui, a gente vai conhecer, nós vamos conhecer mais algumas curiosidades aí, né, de textos informativos, informações aí, que como nós vimos aí, né, sobre as curiosidades, é importante que se façam, né, que se façam perguntas aí sobre dúvidas que vocês tenham, sempre na aula, né? Vou relembrar novamente, a tia sempre pede alguma pergunta, alguma dúvida, né? Então, as dúvidas é que levam a essas pesquisas, a esses conhecimentos aqui. Então, o próximo texto aqui, vocês vão ler esse texto e responder as questões, tá? Bom, então... de acordo com os cientistas, as cócegas ativam a parte do cérebro que antecipa a dor, por isso fugimos delas. Assim, a risada faria parte de um mecanismo de defesa, herança da evolução humana. Na época das cavernas, as risadas seriam um sinal de submissão. Uma prova disso é que os lugares mais sensíveis às cócegas são os pontos fracos do corpo humano, como barriga e pescoço. Então, esses termos, né, são termos científicos aí, usados também no texto informativo, que são algumas palavras que talvez você não conheça ainda, né? Então, no dicionário, nós temos aí os sinônimos dessas palavras. Então, está falando sobre, né, nós vimos aí sobre o cérebro, né, que é a risada. O nosso corpo, a gente sente as sensações que são liberadas pelo cérebro. Então, ele libera, a cócega é liberada, né, numa parte que antecede aí a dor. Por isso que a gente tenta fugir, né? A gente foge aí de cócegas, né? A gente não gosta de sentir cócegas.
E está falando aqui que isso é evolução da herança humana, né? A evolução faz parte do crescimento, né? Porque antigamente não era assim. Antigamente, cócegas é uma forma de submissão. O que é submissão? É obediência aí. É uma forma de obediência, lá na época das cavernas. E está falando também sobre as partes mais sensíveis do nosso corpo humano, que, segundo a pesquisa aqui, a barriga e o pescoço. Mas isso não necessariamente em todo mundo, né? Nem todo mundo tem esse ponto fraco aqui, a barriga e o pescoço. Às vezes você sente cócegas em outras partes do corpo, que não sejam essas daí citadas na pesquisa. Mas, segundo a pesquisa, né, a maioria das pessoas sentem cócegas nessa parte do corpo, né? Então, a fonte aí, da onde que foi tirada a pesquisa, tá? Porque para você saber, será que realmente isso aqui é verdade? Esse texto aqui, essa informação que o texto traz é verdadeira? Então, você vai pesquisar nessa fonte aqui, olhar lá se realmente, né, foi publicada, no dia que foi publicada essa matéria, né? Então, essas são as fontes históricas, algumas das informações aí de um texto, algumas características do texto informativo. Bom, e aí você vai responder, após ler esse texto, você vai responder aí na página 67, né, por dentro do texto, você vai responder as questões aí, na página 68 até o número 7. Aí, no finalzinho do número 7, tem uma informação também sobre esse texto, que fala sobre a característica de um texto informativo, ó. O texto que você leu é um texto expositivo informativo. O principal objetivo desse tipo de texto é informar, dar explicações sobre algum assunto. Como você já percebeu, o texto informativo traz em seu título o assunto principal e, na maioria das vezes, utiliza termos técnicos e científicos, né? Então, a maioria das vezes, porque a maioria das pesquisas feitas aí vai usar esses termos científicos, né? Então, o que nós vimos aí sobre esse capítulo aí, esse início do capítulo? Nós vimos sobre o texto informativo, né, que vem a partir de um questionamento, de uma pergunta, né, de uma curiosidade, no início, e às vezes nem sempre precisa ter um título para você identificar sobre do que se trata o assunto. Igual na primeira informação que nós lemos sobre o coração, não tinha um título, mas você sabia que a pergunta feita era sobre o tamanho do coração, né? Então, às vezes você vai conseguir ler uma informação e nessa informação você vai descobrir qual foi o questionamento, qual foi a pergunta feita para que, né, encontrasse aquela resposta ali, ok? Então, mais tarde a tia volta com as correções e ao longo aqui do capítulo a gente vai trabalhando mais sobre o texto informativo. Vocês vão vendo, né, outros tipos aí desse tipo de texto, e a gente vai tirando as dúvidas também ao longo das aulas aí, das videoaulas. Vocês podem mandar também as perguntas, tá? E vocês também vão participar, tá? Eu sei que tem muito aluninho curioso, né, que faz perguntas, que gostam de pesquisar. Então, vai ser uma grande oportunidade aí para a gente conhecer um pouco mais, né, sobre a sua curiosidade. Você vai pesquisar, você vai falar pra gente sobre também a pesquisa, né, que você fez, quando for proposta aí, né, que você faça aí a pesquisa, e a gente vai, né, se interagindo aí no decorrer desse capítulo, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus.